a todos, mas muitas vezes não é possível. Sempre a gente dá uma oportunidadezinha, um pouquinho para cada um, mas passa rápido, né? Nós não queremos enfadar os irmãos nessa noite. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 20. Amém? Todos encontraram? Amém. Amém? Se você vê que tem alguém do seu lado aí que está sem a Bíblia, pode dar uma carona para ele na leitura aí. Tiago 2:20, que diz assim. Perdão, 21. Tiago 2:21. 21, tá bom? Versículo 21 diz assim: Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé, aperfeiçoada pelas obras, cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Diga comigo: e ele foi chamado amigo de Deus. Diga mais uma vez: e ele foi chamado amigo de Deus. Olha para a pessoa que está só uma pergunta para você: é amigo de Deus? Pode sentar, Senhor, fica à vontade. A gente fica sentado e prestando atenção que todos vão falando, as participações, aquilo que Deus vai conduzindo no culto. E é interessante que Tiago aqui, esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, que apenas creu em Cristo depois da sua morte, porque até então ele não reconhecia Jesus como Messias. Mas depois da morte de Jesus, então, ele é impactado e ele é transformado de uma tal forma que ele deixa essa carta para nós de Tiago. E ele traz este relato aqui que me chama muita atenção, aonde vai nos mostrar ele falando acerca da fé de Abraão. Lá no livro de Gênesis, você já vai encontrar no capítulo 11 algum relato de Abraão, mas no capítulo 12 a Bíblia vai então nos mostrar Deus chamando Abraão e dizendo: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abençoar-te-ei, engrandecer-te-ei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o Senhor faz promessas para Abraão, pedindo para ele sair do meio da sua terra, da sua parentela, e andar na confiança com Deus. E como isso é difícil, porque olhando o que Abraão fez parece fácil, mas nós vivermos na confiança de Deus é difícil, porque cada dia que nós vivemos hoje, irmãos, se nós não confiarmos em Deus, se nós não acreditarmos nas promessas do Senhor, nós desistimos. E nós vemos nos dias que hoje nós estamos vivendo muitas pessoas desistindo da fé, muitas pessoas desacreditando da volta de Jesus, muitas pessoas desacreditando de um inferno que é real, muitas pessoas desacreditando das promessas que Cristo fez. E aqui eu sentado ouvindo ali, lembrando do que Abraão fez quando o Senhor chama ele, quando ele sai de Ur dos Caldeus e vai em direção a um lugar que Deus ainda não tinha revelado para ele, uma terra que Deus ainda não tinha mostrado. Mas o pior de tudo não era isso, é que Deus tinha prometido para ele uma descendência, mas Abraão sabia que a sua esposa era estéril e não podia gerar filhos. Então quando Deus faz uma promessa dessas, para quem ouve é loucura. Imagina se Deus faz uma promessa para você daquilo que parece impossível para você, mas só parece, porque para Deus não tem nada impossível. Como foi dito aqui através do presbítero Antônio, através do pastor Marcos, através do pastor Ezequiel, acerca do que Deus faz, acerca do seu amor. Se não fosse Deus ter nos alcançado e nos trazido para a sua presença, lá no nosso passado, quem olhava para nós não diria que hoje nós estaríamos na presença do Senhor. Não diria que nós teríamos uma família. Porque aos 14 anos minha mãe e meu pai se divorciaram. Eu via meu pai chegar muitas vezes de madrugada bêbado, quebrando tudo dentro de casa. Eu tinha que tirar meus irmãos para fora, porque senão ele podia botar até fogo dentro de casa.
Saía, ficava na rua com a minha mãe até a hora dele dormir para poder entrar para dentro. Aquilo me dava uma raiva. E eu dizia assim, quando eu crescer eu nunca vou ser dessa forma. E se ele continuar assim, eu vou pegar ele, vou dar um jeitinho. Tinha vontade de dar umas porradas no meu pai. E eu ficava com aquilo e fui crescendo com aquilo e dizia, eu nunca vou ser dessa forma. Saía de madrugada e ia para a rua com a minha mãe quando ele estava dormindo bêbado já dentro de casa, caído, já quase amanhecendo o dia nós entrávamos dentro de casa. Mas aos 14 anos de idade, eu mais velho, meus irmãos tudo menor, nós 4 irmãos, de madrugada na rua, lá em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Tinha dias que nós estávamos lá e passavam as pessoas, logo ali bem pertinho tinha a pedreira, a famosa pedreira, e naquela época era muito agitado, era muito assalto, era um lugar terrível. Depois nós voltamos para a nossa terra, em Cruz Alta, de onde a gente é natural, bem do ladinho do Pastor Marcos. Nós não se conhecemos naquela época mesmo. Nós tivemos um passado bem ruim. E minha mãe e meu pai se separaram e nós voltamos para a região metropolitana e eu disse que eu nunca ia fazer o que meu pai fazia. Mas é interessante que em pouco tempo, aí longe do pai, só com a mãe, eu comecei a querer fazer amizade e me sentir homem. E aí eu comecei a fumar um cigarro, comecei a sair para as baladas, fim de semana, beber. E daqui a pouco tudo aquilo que eu disse que eu nunca queria ver no meu pai, estava eu fazendo. E pior, usando tudo que é tipo de droga já. A ponto que a minha mãe já estava desesperada, já não podia mais comigo. Até o momento, queridos, que eu conheci a minha esposa, que ela disse assim que eu fui um ótimo esposo e até alguns momentos, ela tinha 16 anos quando se juntou comigo. Mas no começo não foi assim, porque com 16 anos eu botei ela vender droga para mim. E eu não me orgulho disso, porque eu estava perdido, não conhecia Jesus. E a única pessoa que mudou a minha história, a minha vida, foi quando realmente eu tive um encontro com o Senhor Jesus, quando realmente eu entreguei minha vida para Cristo, porque enquanto eu tentava com as forças dos meus braços, enquanto eu tentava na minha mente, no meu intelecto, na minha vontade, eu não conseguia. Eu queria e não conseguia. Eu dizia, eu vou parar de usar droga, eu vou parar de beber. Daqui a pouco eu parava com algo e começava com algo pior. A nossa filha Jamília, a primogênita, pequenininha, com 2 aninhos, ela pegava um galinho da rua de árvore, de madeira, e botava na boca e prensava o nariz, porque via usando droga. E quando eu eles diziam assim, vamos lá na grávida que tem uma droga boa lá. Arriscando eu botar a mulher na cadeia sem nenhum vício. Mas tudo mudou depois que nós tivemos um encontro com Jesus, irmãos. Depois que nós acreditamos na promessa do Senhor e começamos a andar com o Senhor. Só que me chama a atenção é que quando, como foi dito aqui, como o pastor Marcos leu também, não adianta Deus nos chamar e nós apenas ouvimos o chamado de Deus e vir para a igreja e não obedecer aquilo que Ele nos ordena. Não vai adiantar nada. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, eu estava sentado ali e o Espírito Santo de Deus falou muito forte no meu coração sobre isso. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 14, João 15, 14, diz assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Abraão foi chamado por Deus, mas quando ele foi chamado por Deus, ele já não foi chamado amigo de Deus. Porque quando Deus nos chama, nós não somos amigo dele ainda. Por quê? Porque nós não temos intimidade com ele. Porque nós não conhecemos ainda a sua vontade, porque ainda não começamos a caminhar com Ele. Quando você conhece uma pessoa, antes de você casar com ela, você precisa ter uma intimidade, conhecer do que ela gosta, do que ela não gosta, conhecer os lugares que ela gosta de ir, onde ela não gosta de ir, saber de que tipo de programação ela gosta de ver ou não. Assim é com o nosso Deus. O Senhor aqui, quando Ele se revela para os seus discípulos, Ele diz, eu não vos chamo mais de servo, mas sim de meus amigos. Por quê? Porque amigo conhece intimidades que aqueles que não são, não conhecem.
Porque quem não é seu amigo, você não revela tudo que você está vivendo. Mas quem é o seu amigo, você se abre mais, você consegue contar segredos que para pessoas conhecidas você não conta. Então quando Tiago aqui escreve dizendo que Abraão foi chamado amigo de Deus, não foi só porque ele teve fé em Deus e deixou a sua parentela, não foi só porque ele deixou os deuses e Ur dos caldeus e foi andar com o Senhor, não. A Bíblia diz que Abraão sai crendo numa promessa com a sua esposa estéril, sem saber para onde ia, vai seu pai junto, vai seu sobrinho lá caminhando com ele. E Deus vai dizendo para Abraão: Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, que assim será a tua descendência. Mas o tempo vai passando, Abraão vai ficando velho, e a promessa parece que nunca se cumpre. E quantos de vocês, quem sabe, estão sentados aqui nessa noite? E Deus já fez uma promessa para você. Você já tem esperado algo de Deus há muito tempo. E quem sabe você ainda não viu isso acontecer. Mas deixa eu dizer algo para você aqui. Se você está fazendo aquilo que o Senhor tem te ordenado, na hora certa, vai se cumprir toda a promessa dele. Vai se cumprir toda a vontade dele na sua vida. Sabe por quê? Muitas vezes, queridos, tem pessoas que vivem anos e anos esperando acontecer algo na sua vida e não acontece, porque às vezes só saiu do lugar onde estava, só deixou algumas coisas lá. Aí tem gente que está na igreja assim: não, pastor, eu não bebo, eu não fumo, não mato nenhuma mosca, eu sou bonzinho. E quem diz que isso salva alguém? Quem diz que isso garante a promessa do Senhor? A promessa do Senhor vai se cumprir nas nossas vidas quando nós obedecemos. Quando nós obedecemos. Como foi lido aqui em João, quando o pastor Marcos fez menção aqui da palavra do Senhor: conhecereis a verdade e ela vai vos libertar. Como que eu sou liberto? Quando eu conheço a palavra de Deus. Quando eu obedeço ela, eu me torno amigo do Senhor. Eu começo a ver os sinais de Deus acontecer na minha vida, os milagres do Senhor acontecer na minha vida. Quando o Senhor chamou Abraão, ele começa então a caminhar com seus parentes, e chega um momento que seu pai morre. Chega um momento que seu sobrinho Ló já não consegue mais andar com ele, porque os seus animais prosperou tanto, Abraão e Ló, no deserto, por onde eles andavam, que chegou uma hora que os pastores estavam brigando. E Abraão chegou e conversou com Ló e disse: Ló, o negócio é o seguinte, nós somos parentes, não é bom nós brigar. Escolhe para onde tu for, se for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas não convém que nós venhamos brigar. A Bíblia diz então que eles se separam. Ló escolhe as campinas verdejantes de Sodoma e vai para lá com a sua família. E Abraão continua. Quando Ló sai dali, se você ler a Bíblia em Gênesis, você vai ver, quando morre o pai de Abraão, depois que Ló se separa de Abraão, o Senhor novamente fala com Abraão. Até ali o Senhor não tinha falado mais. Você sabia que tem pessoas que impedem você de ver o que Deus quer fazer? Você sabia que tem pessoas que impedem a promessa de Deus de se cumprir na sua vida? Você sabia disso? Porque ela está contrária àquilo que Deus quer fazer. E às vezes não é isso só, às vezes ela está inocente. Porque às vezes o que Deus tem contigo não é com aquela pessoa que está do seu lado, aquele familiar. Não estou falando da sua esposa, porque se Deus chamou a esposa está junto no pacote. Quando Deus chamou Abraão, Sara estava junto na promessa. Não existe ministério individual assim. Mas eu digo, quando tem algum parente, algum familiar. Eu já vi muitas pessoas ir para a igreja, aceitar Jesus. O pastor Marcos deve ter conhecido isso, cuidou muito tempo do trabalho também. E quando fazia alguma coisa que um daquela família não gostava, ele saía da igreja e saía todos os outros. Não, porque o fulano e deixava o pastor mal, a família toda ia sair. Eu disse: meu Deus do céu, mas ele está na promessa, grudado com o familiar, com o irmão, com o tio, com o primo. Ele não está agarrado na promessa que Jesus fez. Ele não está agarrado na promessa que o Senhor entregou para ele, não para o outro. É como a salvação, ela é individual. Aquilo que Deus tem para dar para você é individual. Aquilo que Deus quer fazer para você não depende se teu irmão ora ou teu irmão ora, ou jejum não. Vai depender de você. Então quando Abraão, ele
ali, até aquele ponto, Deus não falou mais com ele. Mas de repente Deus torna a falar com Abraão e diz: Abraão, agora olha para o Oriente, olha para o Ocidente. E Deus manda ele olhar para o Norte, Sul, vou usar a nossa linguagem aqui, Leste, Oeste. E o Senhor faz uma promessa para ele de tudo que daria para ele. O Senhor faz uma promessa da descendência dele que seria tão grande, que seria mais do que os grãos de areia da praia. E o Senhor diz: Abraão, todas as famílias serão benditas por causa disso, Abraão, porque você creu. Você que sabia que na sua casa, muitas vezes, a sua casa é guardada e abençoada porque você creu na promessa que Deus fez para você? Às vezes o teu familiar, aquela pessoa que está lá na tua casa, ou no terreno que você mora, não sofre consequências porque você está lá clamando, orando, buscando o Senhor. Mas como isso, pastor? Eu te provo. A Bíblia diz que quando Ló estava em Sodoma, o Senhor não destruiu. Abraão estava lá intercedendo, dizendo: não, Senhor, meu sobrinho Ló está lá. Se tiver 50 justos, o Senhor não destrói. O Senhor: não, se tiver 50, eu não vou destruir. Se tiver 40, se tiver 30, até 10, nem 10 achou. Aí o Senhor disse: não tem jeito, tem que acabar com Sodoma e com Gomorra. Tira Ló de lá. Quando Ló é arrancado, o Senhor diz assim: ó Ló, não olha para trás, pega a tua esposa, tuas duas filhas. O anjo tem que vir, o anjo do Senhor, puxar pela mão ainda. Eles não queriam sair. Quando eles começam a sair, a mulher de Ló, ela lembrou da cozinha pré-moldada que ela tinha dentro da sua casa. Ela lembra daquele sofá confortável, daquela televisão 59 polegadas, daquele liquidificador novo que ela comprou. E ela começa a pensar: meu Deus do céu, nós vamos ir para o morro, vamos para o monte. Eu vou deixar tudo de bom lá em casa. E esses anjos deram uma ordem para nós abandonar tudo, para nós sair daqui. Tem gente, irmãos, que está preocupado com aquilo que tem dentro de casa, com tantos bens, com tantas coisas. Não está preocupado de ouvir a Deus mais. Porque se eu tenho as coisas, as pessoas pensam: está dando tudo certo, eu tenho tudo de bom, Deus está comigo. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes tem aquele irmãozinho que anda só de a pé, não tem uma bicicleta, mas chora ouvindo a voz de Deus. Derrama sua lágrima ouvindo o Senhor falar. E muitas vezes, queridos, nós perdemos a sensibilidade de ouvir Deus falar. Porque estamos tão agarrados com as coisas do dia a dia. Quando Abraão, ele começa a interceder por Ló, quando Ló é tirado da linha, que chove fogo do céu e destrói aquela terra, mas a mulher de Ló olha para trás e fica convertida numa estátua de sal. Ela olhou para trás. A palavra do Senhor que diz que o Senhor não tem prazer naquele que põe a mão no arado e olha para trás. Ou seja, se você começou a obra que Ele colocou nas tuas mãos, se Ele te deu algo, não volte para trás. Não pare, não desista. Mas está difícil, pastor, mas não desista. Mas está doendo, pastor, mas continua firme. Abraão, quem sabe quantas vezes pensou em parar e desistir. Andando num deserto, de um lugar para outro, morando em tendas. Teve um filho achando que era promessa com Agar. Ismael, estava feliz o velho Abraão. Pensou: ajudei, dei uma ajuda para Deus, a promessa se cumpriu. Quantas vezes, irmãos, nós pensamos: deu tudo certo, eu dei um jeitinho, e Deus já realizou aquilo que eu estava esperando tanto tempo. Chegou o momento que Deus chegou e falou com ele: Abraão, não é esse o filho da promessa, não. Eu prometi um filho, não da escrava, e sim da livre, de Sara, e não de Agar. Mas Senhor, não é com ela. Mas Sara estava ficando velha. Abraão estava ficando velho. As pessoas olhavam e diziam assim: capaz vai ter um filho, isso é loucura, é doideira. Abraão, na idade que já estava, Sara, numa idade avançada, dizer que vai ter filho é loucura. É interessante como Deus gosta de fazer coisa que é loucura à ótica humana, né? Ao nosso entendimento. Deus gosta de fazer isso, irmãos. Mas isso só acontece na vida daquele que acredita em coisa doida, em coisa fora do normal, sobrenatural. Quando todo mundo diz que não adianta mais, joga a toalha, está acabado, você continua acreditando. Você continua orando, você continua buscando a Deus, você continua servindo ao Senhor. E as pessoas dizem: não, teu filho já era, teu esposo não tem mais volta, teu casamento está acabado. E você
você continua orando e buscando, não, eu não vou entregar os pontos, eu não vou desistir, porque eu sei o Deus que eu sirvo, Ele pode fazer no último momento o milagre acontecer. Aleluia. No último momento vir a resposta que tanto eu estou esperando. Mas nós somos tão ansiosos como Abraão, nós queremos ajudar Deus. E aí vem o filho da promessa, que não era da promessa, porque era da escrava, e começa a dar problema. Porque aí a Agar começa a zoar da sua senhora, começa a rir, começa a incomodar ela, dizendo: eu dei filho para Abraão, eu sou melhor do que você, eu dei um filho, você não pode gerar nada, você é estéril. E como é terrível, irmãos, nós sermos estéreis. Quando eu quero falar de estéreo aqui no lado espiritual, como é ruim quando a gente não consegue gerar nada. Deus não te chamou para você não gerar nada, ser estéril. Ele te chamou para você gerar algo. Ele chamou você para gerar algo. Não importa se você pensa que não é capaz, Ele te capacita. E quando o Senhor então começa a falar com Abraão, na caminhada que ele estava indo, em direção a uma terra que ainda não sabia, chega um momento que Sara chega para o seu velho e diz: eu estou grávida. Imagina uma senhora de 90 anos chegar para o seu esposo e dizer que está grávida. Como assim, minha velha? Eu senti um chutinho aqui. Tem alguma coisa estranha. Imagina todo mundo que ria de Abraão e de Sara. Agora ia ter que ver os dois velhinhos de mão dada. Ela com o barrigão. Não, comeu demais, se foi uma melancia que ela engoliu. Não, é promessa. Isso aí é bobagem, não, é promessa. Mas será mesmo? É promessa, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria e não faria, ou falaria e não cumpriria. Tudo aquilo que Deus promete, tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre nas nossas vidas. Se foi Deus quem falou, é claro. Quando Abraão tem esse filho, está tão feliz Abraão, e a Bíblia vai dizer no capítulo 22 de Gênesis que Deus decide provar Abraão. Abraão está ali tão alegre, o filho da promessa cumpriu, está dando tudo certo. Eu estou na presença de Deus, eu obedeci, um milagre aconteceu, estou com meu filho aqui, está tudo bom, está tudo beleza. Aí o Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, agora chegou o momento de tu pegar teu filho até Moriá e ali no monte oferecer para mim como sacrifício. Como assim? Como um animal. Tu vai pegar ele, vai passar a faca no pescoço, vai abrir, vai tirar as entranhas dele e vai botar fogo. A Bíblia diz que Abraão não recusa isso, levanta de manhã bem cedo. Se aí eu ia dormir até as 10 horas pedindo misericórdia ao Senhor. Ele levanta bem cedo, corta a lenha ainda, bota em 2 jumentinhos, leva só 2 servos junto e diz: vamos lá, vamos embora. 3 dias de caminhada até o monte que Deus tinha dito para ele levar Isaac para o sacrifício. Até o lugar que o Senhor tinha dito: olha, você vai oferecer para mim no monte em Moriá. Moriá no hebraico, no original, significa visto por Deus ou escolhido por Deus. Ou seja, Deus tem um lugar que Ele já viu, que Ele já escolheu, que vai provar a sua fé. Aleluia. Eu acho que você não entendeu. Já tem um lugar, olha para mim aqui, já tem um lugar que Deus viu e Deus escolheu, que Ele vai provar você. Aleluia. Glória a Deus. Você está pronto para ser provado, amém? Aleluia. Você está pronto? Porque quando tudo está dando certo, está beleza, está bom, nós estamos dando glória a Deus e aleluia. Agora quando Deus permite nós entrar num desafio, numa aprovação, é nessa hora que Ele vai dizer se nós somos amigos mesmo ou não somos. Porque amigo não abandona o outro no momento difícil. Colega pode ser, mas amigo não. Abraão então ele obedece, caminha 3 dias de caminhada, caminhando em direção a Moriá. Quando ele chega ali no pé do monte, ele diz para o servo: vocês vão ficar aqui, bota a lenha nas costas do menino, eu e ele vamos subir o monte e vamos sacrificar a Deus, depois nós vamos voltar aqui. Como que vão voltar? Se Deus já tinha dito que era para ele oferecer sacrifício, mas no pé do monte. Abraão diz para os servos ali: nós vamos lá sacrificar e vamos voltar.
Você vai pensar, o patrão está caduco, porque ele não trouxe nenhum cordeirinho, e por local precisa de um animal. Ele não trouxe um animalzinho e está dizendo que vai lá sacrificar e vai voltar, porque o patrão deve estar doido. A lenha está ali, a faca está ali, a brasa que era carregada já estava ali, tudo pronto. Mas cadê? Cadê o animalzinho? O velho deve estar doido, e ele vai subindo com seu filho Isaac até o monte que Deus tinha dito. Quando ele chega lá em cima, Isaac olha e diz: pai, eu já vi o Senhor fazer sacrifício, já vi o Senhor fazer muitos sacrifícios a Deus. O Senhor tinha até altar em casa, fazia sacrifício sempre do Senhor. Era costume de Abraão sacrificar a Deus. Isaac se criou vendo isso. E de repente ele vê que não tem um animalzinho. Ele diz: pai, está tudo aqui, mas cadê o cordeirinho? Cadê o animal para o holocausto? E olha a palavra de Abraão: quem é amigo confia, quem é amigo crê no sobrenatural de Deus. Abraão olha para Isaac e diz assim: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Aquilo que Deus te pediu, você não precisa fazer nenhum esforço, porque Ele vai prover para você dar. Ele não vai te pedir o que você não pode dar, porque é Ele que te dá para dar para Ele. É Ele que te dá para dar para Ele. Não te preocupa, Ele vai te dar para você. Aleluia! Glória a Deus. Muitas vezes você diz: mas eu não tenho, Senhor. Não te preocupa, Deus proverá. Apenas confia, apenas acredita. Vá em direção, siga a palavra que o Senhor já te deu, siga aquilo que Ele já falou com você. Não desista. Quando ele então chega ali com Isaac, ele prepara o altar, coloca a lenha e pega seu filho, amarra e coloca em cima do altar. E ali ele olha e diz: agora chegou o momento de sacrificar. É interessante, eu quero ler com você Gênesis 22. Capítulo 22 de Gênesis, versículo 9 vai dizer assim: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele, a lenha. Não faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Aleluia! Glória a Deus. Deus não proveu? Deus proveu. Como foi dito pelo pastor Marcos, a obra não é boa no começo e sim no final. Abraão não foi conhecido amigo de Deus quando ele saiu. Ele foi conhecido quando ele ofereceu seu filho em sacrifício. Quando ele caminhou em obediência 3 dias até Moriá. 3 dias. Ele não recusou. Ele deu o que Deus pediu. Ele foi chamado amigo de Deus por causa disso. Porque o que Deus deu, ele estava disposto a entregar. Porque ele sabia que não era ele que tinha conseguido o filho, mas Deus tinha dado para ele. E isso aqui pode ser qualquer coisa na nossa vida, irmãos. Quem sabe Deus já te pediu algo. Pode ser qualquer área da sua vida que você entregue para Ele, no lugar de seu filho. Aqui também é uma simbologia de Cristo tomando o nosso lugar. Era para nós morrermos e o Senhor tomou o nosso lugar. O
Os 3 dias você tem que... Eu não sei o que Ele te deu. Eu não sei o que é que Ele tem pedido para você, mas você sabe. Glória a Deus. Amém? Vamos orar, se coloque em pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou convidar o evangelista Rudinei já para preparar o louvor aqui. Amém? E eu quero, nessa noite, convidar você que está aqui